mesa, que vai contar com 3 diferentes participantes, que, no caso, seria, primeiramente, o Guilherme, infelizmente, não pôde vir, mas a Raíssa Campos Marcondes, com a apresentação. Pode vir, Raíssa. Trainway da Cantareira, contribuições para a atuação social na infraestruturação da zona. Palmas para a Raíssa, por favor. Também Tainá Maria Silva, que explanará a respeito dos tratados ferroviários, uma investigação na prática francesa do século XIX. E, por fim, eu mesma, Milena Meira da Silva, eu vou falar sobre as categorias de paisagens e metodologias espaciais aplicadas ao patrimônio industrial. Então, tanto o trabalho da Tainá quanto o meu se relacionam a uma experiência de intercâmbio que a gente teve pelo projeto Memória Ferroviária, com auxílio da FAPESP, que a gente vai conversar melhor nas nossas exposições. E, nesse caso, gostaria de pedir, inclusive esse recado serve para mim, de não tentar falar mais que os 10 minutos que a gente estipulou inicialmente, a fim de que não prejudique ou comprometa o restante do evento. Isso, o Everton ele vai avisar, quando estiver faltando 5 minutinhos, 5 e 2, certo? Então, o Everton ali ele vai avisar para nós, para ajudar. Então, é isso, vou me juntar a vocês à mesa. Raíssa, se quiser já sentar aqui próxima do notebook, para você conseguir passar. E é isso. Olá a todos, bom dia. Bom, é a primeira vez que eu estou apresentando aqui com o microfone. Eu vou tentar não falar muito alto e também não muito baixo. Bom, meu nome é Raíssa, eu sou mestranda em História da Universidade Federal de São Paulo. E hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado, que é orientada pelo professor Fernando Attic e tem financiamento da FAPESP desde o ano passado. Então, o título da minha apresentação é Trainway da Cantareira, contribuições para a atuação social na infraestruturação da Zona Norte de São Paulo, entre 1893 a 1924. Bom, inicialmente, essa ideia de estudar uma região de São Paulo, a partir de uma linha férrea, né, a ferrovia Trainway da Cantareira, ela surgiu a partir de outros estudos que eu já venho feito anteriormente, e a minha ideia principal era querer estudar, então, alguns elementos da urbanização da Zona Norte de São Paulo, justamente porque são poucos os estudos sobre a formação dessa área que nós temos em São Paulo, né? Os estudos geralmente são focados muito na área central, Zona Leste, Zona Sul, e Zona Norte são poucos os estudos. E, a partir de leituras e conversas com o orientador, nós, então, consideramos um elemento fundamental no processo de urbanização da Zona Norte, que foi o Trainway da Cantareira, que é uma linha férrea que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, inicialmente, a ideia principal é compreender os aspectos de formação dessa área a partir dessa linha. Mas, mais do que isso, a nossa ideia era considerar a atuação da população neste processo de infraestruturação desse espaço, né, e de urbanização. Então, bem rapidamente, o que foi o Trainway da Cantareira, né? Essa ferrovia ela foi construída dentro de um contexto de transformações urbanas na cidade de São Paulo, no início do governo republicano. E essa linha ela foi construída em 1893, a partir de 1893, pela Superintendência de Obras Públicas, ligada à Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do governo estadual. Essa linha férrea ela foi uma alternativa de transporte, na verdade, para a construção de materiais, transporte de materiais para a construção das represas na Serra da Cantareira, que iriam abastecer, então, alguns bairros do centro da cidade.
e passado, então, a sua utilização para transporte de materiais, ela passou a ser usada como transporte de passageiros entre 1894 e 95. Posteriormente, em 1908, foi construído um outro ramal, que era o ramal Guapira, atualmente é o bairro do Jaçanã, e é a linha férrea da música do Adoniran Barbosa, né? Essa é meu objeto de estudo. E em 1915, essa linha férrea ela foi prolongada do Guapira até Guarulhos. E ela foi desativada entre 64 e 65. E, ao longo do seu funcionamento, foram construídos diversos ramais e foram abertas diversas estações. E ela foi importante nesse processo de urbanização. Aqui eu trouxe um mapa da linha, seguindo... Deixa eu... Me empresta só um minutinho, só para pegar o computador, que eu acho mais fácil. Desculpa. Bom, então, seguindo a estação, né, a primeira estação, ela partia da área central da cidade, na área próxima ao mercado municipal, atravessava o rio Tietê, e esse foi o primeiro ramal que seguia até a Serra da Cantareira. Aqui foi feito, em 1908, uma variante do Horto Florestal, que servia também ao Estado. E, a partir de 1908, esse foi o segundo ramal, né, seguindo Guapira. Posteriormente, em 1915, atravessou para Guarulhos. Então, essa imagem que eu tirei do trabalho de Andrea Cevá, Estudos da área de influência do trem da Cantareira. Eu acho ele interessante porque ela mostra o traçado do trem, né, até 1915, com algumas estações e algumas paradas. Então, o objetivo principal do meu trabalho, né, é analisar as relações estabelecidas entre o poder público, investidores e moradores da região norte de São Paulo, servida pelo Tramway da Cantareira, para compreendermos, então, aspectos dessa formação e ocupação territorial. Outro objetivo é identificar qual a face social que compunha essa região, ou seja, identificar quem são esses moradores e de que forma essas pessoas participaram do processo de infraestruturação dessa área. Quais são as principais demandas desses grupos e averiguar se, de fato, essas relações elas se apresentaram no espaço, né? E o meu recorte cronológico, que é entre 1893, que é quando a linha começou a ser construída, a 1924, que foi quando a área rural, que é por onde passa a linha férrea, ela apareceu pela primeira vez no mapa da planta da cidade de São Paulo. Esse é um recorte do mapa que eu utilizo, já mostrando, então, o caminho da linha férrea, com alguns bairros que foram se constituindo ao redor dela. Aqui um trecho dela. E aqui rumo à Serra da Cantareira. Como metodologia, eu uso principalmente dois autores, Josiane Serrazoli, da Unicamp. Ela estudou a participação política de habitantes em São Paulo no discurso de transformações da cidade. Então, a partir desse trabalho dela, eu também tento entender de que forma a população rural participou desses processos de transformação. E Carlos Ginzburg, porque, como historiadores, nós acabamos utilizando, e quem trabalha com história da urbanização,
a gente não consegue lidar com poucas fontes, né? São muitas as fontes, e eu acho que o trabalho do Carlos Ginzburg, a partir do método dele de busca pelos indícios, né, nessas fontes, ele me ajuda nesse estudo. As minhas principais fontes, elas estão no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que é nele que eu entendo, então, a implantação do Triângulo da Cantareira e a formação desse espaço. Eu uso o núcleo de acervo textual e iconográfico. No Museu Paulista da USP tem uma coleção muito importante, que é a coleção Aguirre, que tem diversos mapas e plantas que eu uso da minha região, da região de estudo. E para entender quem são os moradores, proprietários e as principais demandas, eu utilizo principalmente o acervo da Câmara Municipal de São Paulo, em que encontram os requerimentos feitos pela população, ofícios, atas e anais. No Arquivo Histórico Municipal também eu encontro esses requerimentos. E jornais e periódicos também me ajudam a entender um pouco mais a dinâmica da formação desse espaço. Atualmente, o trabalho está em fase de processo de análise e levantamento das fontes. Então, eu nem trouxe muitas imagens aqui para mostrar, porque eu ainda estou nesse processo, eu ainda estou em um dos arquivos. E o que eu posso trazer para vocês hoje aqui é alguma dessas principais demandas, e que eu vi que essas demandas realmente partem a partir da implantação do trem da Cantareira, né? Então, por exemplo, iluminação elétrica, não só para as casas ali da área rural, mas também para as próprias estações, construções de mercados e cemitérios próximos às estações, o prolongamento da linha férrea e solicitações de novas paradas. E também essa linha ela foi muito utilizada, como no processo por onde ela passava, o processo de formação de bairros ainda era muito incipiente. As estações elas eram muito utilizadas pelos moradores como referência de morada. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um requerimento que são os moradores de uma área da área rural, e eles pedem que uma das paradas que era do trem, que ela seja restabelecida. E eles se identificam para a prefeitura como os moradores da 7ª parada do Triângulo da Cantareira. Então, isso também foi importante para o próprio processo de formação desses bairros, né, ao redor da linha. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma imagem que eu acho ela bem emblemática, nesse sentido, que são, provavelmente, a população, né, os moradores da beira da ferrovia, à espera do trem. Isso nas imediações do Tremembé por volta de 1920. E as minhas referências, principais referências bibliográficas. E é isso. Obrigada. Obrigado, Raíza. A gente vai fazer a parte de debates ao final, né? Então, a gente faz primeiras intervenções, depois a gente levanta as questões individuais ou coletivas. Tá certo? Obrigado. Dar continuidade na ordem da mesa, a apresentação por parte da Tainá Silva, que fez um trabalho de levantamento de fontes, de tratados na França. Então, ela vai apresentar o resultado desses trabalhos, assim como a Milena Silva também. São duas apresentações que são resultados desse processo de intercâmbio que o projeto faz com outros pesquisadores no exterior, no caso Espanha e França, e a importância desses intercâmbios na formação dos pós-graduandos e também na identificação de novos tipos de documentos para os estudos em história da ferrovia e patrimônio. Bom dia a todos. Então, meu nome é Tainá Silva, eu sou aluna de mestrado em arquitetura aqui na Unesp de Bauru, e hoje eu vou comentar com vocês como foi a minha experiência de estágio-pesquisa na França.
Aqui no Brasil, eu estudo as oficinas ferroviárias, e nos estudos sobre oficinas ferroviárias foi identificado que os tratados ferroviários foram as primeiras obras a comentar sobre a espacialização das oficinas. Então, a gente começou a realizar algumas pesquisas sobre os tratados. Mas mesmo as pesquisas mais primárias, a gente não conseguia obter muitas respostas. Que eram a gente estava buscando, por exemplo, o que de fato é um tratado ferroviário. Quem que escreveu um tratado ferroviário, com base em qual conhecimento? E esse tipo de informação a gente não encontrava. No meio dessas pesquisas também primárias, a gente identificou uma outra literatura, que eram os cursos e os manuais ferroviários, que eram bastante semelhantes. Então, foi mais uma dúvida para a gente qual que era a diferença e semelhança entre um tratado e um curso, ou um tratado e um manual. Então, foram esses questionamentos que impulsionaram a gente a fazer maiores pesquisas a respeito do tratado. E com uma bolsa da FAPESP, a Bolsa de Estágio Pesquisa no Exterior, conhecida também como BEP, eu pude me deslocar até Paris, e a escola que me recebeu foi a Escola Nacional Superior de Arquitetura, e eu fui supervisionada pela professora doutora Karen Bowie. Bom, de uma maneira bastante resumida, esses foram os meus objetivos da pesquisa. O primeiro dele era o levantamento bibliográfico, que eu tentava identificar em quais locais que os tratados ferroviários estavam depositados. Quando eu falar tratado, também subentendam que é tratado, curso e manual, que são as obras que a gente estava vendo até o momento como semelhantes. Então, esse levantamento bibliográfico, eu queria identificar onde elas estavam alocadas, e nesse momento também foi buscado os estudos sobre os tratados ferroviários. Então, a gente estava tentando identificar se alguém já tinha pesquisado esse tipo de literatura e o que tinha dito sobre essa obra. O segundo objetivo seria a identificação dos autores e tratados. A gente tinha o objetivo de traçar um perfil dessas pessoas, onde estudaram, qual era o conhecimento técnico delas para poder escrever esse tipo de obra. E o último seria o conhecimento de oficinas ferroviárias que foram mencionadas nos tratados ferroviários. E dessa forma a gente conseguiria identificar alguns elementos nessas oficinas, nessas visitas técnicas, elementos que pudessem ser comparados às oficinas ferroviárias daqui do Brasil. Então, a respeito do levantamento bibliográfico, nesse slide eu estou mostrando só 3 dos lugares em que eu estive, foram os 3 principais locais. O primeiro foi a BNF, que é uma biblioteca que ela visa reunir todas as obras que circularam na França e que ainda circulam. Eu não posso garantir que eles têm absolutamente todas as obras que circularam, mas esse é o objetivo deles, então a gente entende que eles têm realmente grande parte dessas obras. A ARH é uma associação que ela tem como objetivo preservar a história e a memória das ferrovias francesas, e eles têm alguns fundos de pesquisadores do século XX, então a biblioteca deles é bastante rica também. E a SNCF, ela é uma companhia que foi criada a partir da junção de diversas companhias férreas antigas. Então, a priori, eu subentendi que ela era dona dos fundos documentais de todas essas companhias. Mas depois eu descobri que esses fundos documentais foram divididos por temática e estão distribuídos em diversos arquivos na França. O fundo que tem os tratados ferroviários, ele fica na cidade de Le Mans, que fica próximo a Paris. Quando a gente espacializa esses dados, esses títulos que foram encontrados num gráfico de produção versus tempo, a gente consegue identificar que a produção de tratados é quase sempre superior às demais obras. E a produção de manuais, que está em cinza e no gráfico, ela permanece sempre numa produção inferior. Ela não chega nem a atingir uma dezena nesse período. E os cursos, que, na minha opinião, foi uma produção que ainda merece bastante atenção, ela oscila durante o... Está funcionando, tá? Ela oscila durante o tempo, essa produção de cursos. Em um determinado momento, ela chega a superar a produção de tratados, e é uma quantidade exponencial que nem os tratados haviam atingido. Então, a análise desse gráfico ela ainda está sendo feita, acho que ainda existem muitas coisas que a gente possa estudar sobre essa produção dessa literatura. A respeito da identificação dos autores, a primeira coisa que eu precisei fazer foi visualizar justamente a obra que eles escreveram. Porque, às vezes, na capa, no prefácio, ou mesmo na introdução da obra deles, era mencionado a escola em que eles estudaram,
ou então as companhias em que eles trabalharam. E, a partir disso, eu tinha um norte para descobrir o fundo em que eu poderia consultar e descobrir maiores informações a respeito dessa personalidade. Quando a gente fez esse reconhecimento inicial dos autores, eu pude identificar que eles estavam concentrados em 3 áreas do conhecimento. Então, os autores de tratados geralmente estudaram direito, economia ou engenharia. Como a engenharia é o campo de estudo que mais me interessa, justamente pela proximidade com a arquitetura, eu foquei a pesquisa nos engenheiros autores de tratados. Esses engenheiros, eles vieram basicamente de 3 escolas: a Polytechnique, a Pontes et Chaussées e a Arts et Manufactures. A Polytechnique e a Pontes et Chaussées, elas estão ligadas, até determinado período elas estiveram ligadas. Então, o aluno entrava na Polytechnique, passava 2 anos aprendendo matérias básicas, como química, física e matemática, e depois ele era transferido para uma escola de aplicação, que era como eles chamavam, que é basicamente uma escola técnica, que teria um curso de especialização. Então, o aluno ele poderia escolher um curso de mineração, então ele era destinado à escola de Minas, um curso da arte da guerra, como eles chamavam antes, e ele era destinado para a escola de artilharia, ou então o curso de pontes e calçadas, que é a tradução do nome da escola, e ele era destinado para essa escola. Basicamente, o objetivo da Pontes et Chaussées era fazer com que o aluno urbanizasse, vamos dizer assim, fizesse um reconhecimento do terreno francês, porque ele poderia construir pontes, aquedutos, e, a partir de 1833, construir ferrovias, que é quando eles implantam o curso de ferrovias na Pontes et Chaussées. Os alunos dessas 2 escolas, eles acabavam servindo o Ministério de Obras Públicas. Então, o objetivo dessas escolas era justamente suprir as necessidades do governo francês. Enquanto a escola Arts et Manufactures, ela era uma escola particular, e o objetivo dela era suprir os engenheiros para as companhias férreas. Quando a gente busca a origem deles, basicamente estão todos concentrados na França. É uma parcela muito pequena que se encontra concentrado na Bélgica e na Inglaterra. Eles se deslocam dos países de origem e vão para a França trabalhar ou para estudar. A respeito da visita técnica que eu pude efetuar, a primeira delas foi na cidade de Épernay, que fica ao leste da França. As oficinas de Épernay elas foram mencionadas no Tratado de Perdonnet, foram mencionadas em 1856. E o Tratado de Perdonnet ele é bastante utilizado nos trabalhos brasileiros sobre arquitetura industrial, arquitetura ferroviária. Por isso que surgiu o interesse de descobrir o que ele estava falando sobre as oficinas ferroviárias e como era, de fato, uma oficina ferroviária mencionada por ele. Essas oficinas pararam de funcionar já tem mais ou menos uns 10 anos. Elas são de propriedade da SNCF e fui informada que o solo está contaminado, então é bastante possível que eles não voltem a utilizar o terreno por um bom período. E a segunda visita técnica foi a oficina de Hellems, que ela fica ao extremo norte da França. Essa oficina ela foi mencionada no Tratado de Morreau, em 1898, já no final do século XIX. E essa oficina, desde que ela foi construída até os dias de hoje, ela funciona e é considerada a maior oficina da França. Então, a gente vê essas 2 oficinas em situações antagônicas. Uma que era de médio porte, foi construída em 1850, e a outra, que é de grande porte, já foi construída alguns anos mais tarde. Essa oficina ela já foi bastante estudada também por alguns outros engenheiros, e chamou atenção justamente por conta disso, por ser a maior oficina e por já ter sido estudada por algumas outras pessoas. Os elementos visualizados nas visitas técnicas, eles vão agora servir de base para o prosseguimento da minha pesquisa aqui no Brasil, para poder fazer o comparativo com as oficinas brasileiras. Vou finalizar já, então, a minha apresentação, agradecendo à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo pelo financiamento da pesquisa. Agradeço também à professora doutora Karen Bowie pelo suporte, a todos os funcionários das instituições francesas em que eu estive, e, claro, ao Projeto Memória Ferroviária, que também me deu apoio técnico, científico, intelectual. O professor Eduardo está incluído nesse agradecimento. Muito obrigada a todos.
Obrigado, Tainá. Dando procedimento à mesa, pediria para a Milena Silva fizesse a terceira exposição com a apresentação dos resultados de pesquisa do estágio no exterior, na Universidade de Málaga, professora Maribel Alves Dourado. Certo. Tudo certo? Ok. Bem, eu sou Milena Meira da Silva, eu sou turismóloga e atualmente eu faço mestrado em Arquitetura e Urbanismo aqui na FAAC, que é a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor Eduardo e também pela professora Maria Isabel Alba Dourado, que vai fazer uma exposição amanhã, pela manhã. E o título do trabalho foi Categoria de Paisagem e Metodologias Espaciais Aplicadas ao Patrimônio Industrial. Então, eu tenho, aqui no Brasil, eu trabalho com, o meu objeto de estudo é o Complexo FEPASA, que é um conjunto ferroviário que fica na cidade de Jundiaí. E, dentre as políticas, o que eu venho estudando no meu projeto de mestrado, eu percebo que muitas das políticas de proteção ao patrimônio adotadas aqui no Brasil... Gente, eu vou tentar falar bem rápido para conseguir expor o máximo que eu conseguir, tá? Depois eu tiro demais dúvidas. Enfim, eu percebi que, geralmente, esse tipo de patrimônio é protegido dentro da categoria de conjunto. E, ao mesmo tempo, nós vimos que, no exterior, o patrimônio industrial é entendido, como, em grande parte, como dentro de proteção, dentro da categoria de paisagem. Então, fui justamente aprender um pouco sobre essa categoria lá, as políticas que vão sendo desenvolvidas, e a fim de trazer um pouco desse conhecimento e aplicar no meu projeto aqui no Brasil. Enfim, o meu objetivo, portanto, foi aprofundar o conhecimento sobre o registro da paisagem industrial com o uso da ferramenta de georreferenciamento, que eu vou tratar um pouquinho mais adiante. Portanto, eu me concentrei em 5 tópicos. O primeiro, compreender o conceito de paisagem cultural e paisagem industrial, essa presente em muitas das metodologias que eu tive acesso, que é um segundo momento, que foi justamente esse conhecimento dessas metodologias, ou seja, propostas, formas de registro, intervenção sobre o elemento industrial existente no exterior, em âmbito europeu, principalmente, desde uma visão paisagística. Isso também englobou visitas técnicas para o conhecimento de projetos de intervenção em distintas escalas territoriais, ou seja, local, urbana e territorial. Então, eu pude ver, em partes, a aplicação de alguma dessas metodologias na prática através dessas visitas técnicas. Por fim, também houve o aperfeiçoamento do sistema de informação geográfica, com auxílio de outra professora, que é a Patrícia Lopes, que é da Universidade de Sevilha. E, ao fim, aplicar todo esse, em partes, né, porque foi um processo tudo bem rápido, mas aplicar todo esse conhecimento em um estudo de caso em Vila Nova de Rio e Minas, que é uma pequena cidade nas proximidades da província de Sevilha, na Espanha. Bem, então a metodologia... Ah, não está passando? Ok, oi. Tá bom. Tá, então... Ai, agora deu uma travadinha aqui no computador. Ai, que bom, Everton, muito obrigada. Ai, agora... Acho que vai. Tá. Eu vou retornar, eu vou abrir nos objetivos. Acho que agora foi, né? Deixa eu passar para o lado, foi? Então, aqui os objetivos que eu acabei de falar, mas no decorrer do trabalho vocês vão conseguir acompanhar, tá bom? Certo. Então, para isso, eu contei com a tutoria, com a orientação da professora Maria Isabel Alba Dourado, que vai falar aqui amanhã, que ela é uma especialista sobre paisagem industrial. No caso, nós pudemos realizar visitas técnicas juntas, ela me indicou, enfim, me auxiliou bastante nesse processo. Inclusive, nessa imagem, estou eu e ela, numa antiga indústria têxtil, que atualmente é uma biblioteca. Só para contextualizar, aqui no Brasil eu estudo possibilidades de uso do patrimônio industrial. Então, muitas dessas visitas eu também foquei nesse aspecto, tá? Aqui, um documento base que eu utilizei na minha investigação a respeito das metodologias, que é o Convênio Europeu de Paisagem, que é utilizado como documento base em diversos planos que foram desenvolvidos no exterior. E Landscape Character Assessment, que é um outro documento elaborado em âmbito da Inglaterra e da Escócia, que eu tive acesso também e me aprofundei bastante.
A metodologia também englobou as visitas técnicas, aqui no caso em âmbito... Deixa eu ver se é isso. Em âmbito territorial, eu visitei algumas colônias, como a colônia Vila Domino, isso. Isso fica na Catalunha, na Espanha. E aqui embaixo tem Vila Nova de Rio Minas, que foi onde eu apliquei minha investigação, que eu vou apresentar os resultados em sequência. Bem, então eu fiz uma ampla leitura sobre diversas metodologias que são desenvolvidas em âmbito europeu. Então, desde o Convênio Europeu de Paisagem, que é um documento base, utilizado em diversas metodologias. Depois, esse segundo, que é o Landscape Character Assessment, que eu já comentei. Esse outro voltado às colônias do Rio Ruhr, na Alemanha. Também esse outro documento desenvolvido em âmbito do país de Gales. Esse outro na Irlanda. E muitos dos documentos desenvolvidos em âmbito espanhol, e em específico na Catalunha. E também na província de Andalucia. Mas aqui eu foquei mais na Catalunha e em Barcelona, na Catalunha, onde eu realizei as visitas em âmbito territorial, que se tratavam das antigas indústrias antigas colônias têxteis. E em Barcelona, em alguns casos específicos de reutilização do patrimônio em âmbito mais local e urbano, dentro do plano Poblenou 22, que é desenvolvido por lá. E foi desenvolvido em âmbito em Barcelona. Bem, então, sobre as visitas técnicas, essa é uma das colônias. Eu visitei 3 ou 4 colônias em Catalunha. Essa é uma das colônias que eu pude visitar e ver um plano que é desenvolvido em âmbito territorial nessa região. Essa é outra colônia, que é aquela que eu comentei no início. Então, aqui dá para a gente perceber os diversos elementos inseridos na paisagem e a importância de considerá-los dentro de um plano mais amplo de reutilização e de novas políticas para esses espaços. Então, nesse caso, foi trabalhado as colônias ao longo do rio Ter e Llobregat, que é onde se inserem essas 2 colônias e as outras que eu visitei, e que, então, eles fazem um plano de reutilização integrado entre essas diferentes colônias, que é bem interessante. Aqui, em casos específicos, essa é a mesma biblioteca que eu mostrei anteriormente na foto que eu estou com a professora Maribel, que antigamente era uma indústria têxtil, atualmente é uma biblioteca. Essa é também uma antiga indústria que atualmente é a Universidade Pompeu Fabra, que é interessantíssima a reutilização que deram para esse espaço. A maneira como foram feitas as intervenções. Eu não sou arquiteta, mas o pouco que tive contato aqui com os meus colegas e com as leituras eu pude perceber um pouco, ter essa perspectiva que eu achei muito interessante. Esse também muito interessante, que é a antiga estação ferroviária da Renfe, que é a empresa ferroviária na Espanha, que atualmente é um ginásio de esportes. Então, essas foram algumas das visitas técnicas que eu realizei, todas em Barcelona. E as das colônias em âmbito da Catalunha. Esse também, fantástico, que é atualmente um parque urbano, existente na Alemanha, em Duisburg, na Alemanha, e que a pessoa pode ter acesso ao maquinário, onde tem placas informativas, e, ao mesmo tempo, toda essa indústria que antigamente era ativa, hoje em dia é aberta, totalmente aberta, para qualquer pessoa que esteja passando por ali, e tem diversas atividades de recreação para crianças, recreação para adultos, eventos. Os adultos e as crianças podem subir no maquinário e ter acesso a toda essa parte, tentar compreender, tem placas informativas. Então, é um caso extremamente interessante que eu me sensibilizei muito em conhecer. Foi muito legal. E, claro, auxilia bastante na minha percepção e na pesquisa que eu venho realizando aqui no Brasil. Bem, sobre a aplicação do Sistema de Informação Geográfica em Vila Nova de Rio e Minas, que é o povoado onde eu apliquei meu estudo. Nos planos, eu tive que falar rapidamente sobre esses planos, as metodologias que eu estudei, mas, em geral, alguns falam da importância, como o Convênio Europeu de Paisagem. Ele fala que a paisagem é compreendida desde a percepção das pessoas. Então, as pessoas são um caráter essencial para se compreender a paisagem, porque é ela que atua frente a um meio natural e tudo mais. Dentro disso, tem diversos elementos e categorias de paisagens. Então, isso que é trabalhado no Landscape Character, que é aquele segundo documento que eu mostrei, e que ele fala a respeito dessas diferentes composições que tem no espaço, desde aspectos naturais ou culturais construídos pelo homem. Então, eu busquei, nessa aplicação do Sistema de Informação Geográfica, que também é bastante citado nos documentos como uma ferramenta de gestão bastante interessante para o âmbito paisagístico, agregar os diversos elementos que compõem a paisagem de Vila Nova de Rio e Minas, nesse caso. Esse primeiro mapa eu mostro os bairros
que foram ocasionados em função ou não da atividade industrial que ocorria ali. Vila Nova de Rio Minas surgiu a partir da indústria mineira. Então, aqui tem eu demonstro os bairros que estão nessa região. Depois, eu tenho outras informações que eu vou agregando, como os elementos protegidos, então, as edificações em amarelo. Essa primeira proteção atribuída ao conjunto em verde, que foi em âmbito de Andalucia, que é a comunidade autônoma, e, posteriormente, em branco, em âmbito espanhol. Então, um âmbito de proteção mais amplo, do qual considerou, por exemplo, a ponte, que foi de extrema importância para a atividade, para a escoação da produção e tudo mais, e que anteriormente não era considerada nessa primeira proteção em verde. Coloco aqui também o tramo hidroviário, que é de interesse, e o ferroviário. É importante destacar nesse momento que essa pesquisa ela foi possível através de outros trabalhos realizados pela equipe, também através de um estágio no exterior. Então, eu destaco a Ana Paula, que eu utilizei muito o trabalho dela como referência. Ela também conseguiu identificar vários elementos em Vila Nova de Rio Minas, também utilizando a ferramenta de georreferenciamento. Tem também a Rafaela e Priscila, que são outras pessoas do projeto, que também fizeram mestrado aqui, também realizaram intercâmbio. Então, é muito legal essa integração da equipe, o quanto a gente tem essa troca de informações e agregando cada vez mais informações para o mesmo espaço que a gente tem estudado, que é Vila Nova de Rio Minas. Ao fim, eu realizei esse mapa, que são os elementos da paisagem de Vila Nova de Rio Minas, do qual eu considerei os bairros, os elementos protegidos, as edificações, a proteção atribuída a esse espaço, o tramo hidroviário, ferroviário, também esse elemento que era uma outra exploração de minério, que era a indústria São Fernando, como um elemento de interesse. Então, esses são os dados que eu agreguei nesse mapa final como elementos que compõem essa paisagem. Bem, então, de certa forma, os resultados alcançados e todas essas metodologias que eu aprendi, eu vou acabar aplicando no meu projeto de mestrado que eu venho desenvolvendo no Brasil. Essa experiência de intercâmbio, ela promoveu um enriquecimento assim, muito forte, que é algo que eu estive até comentando com o meu orientador, que é um momento que a gente consegue como dar uma pausa, mas não necessariamente, mas dar uma pausa dos trabalhos que a gente vem realizando aqui para aprender um pouco mais lá e depois agregar o que a gente tem aprendido lá e trazer para cá. Então, essa experiência de intercâmbio é muito interessante nesse sentido, a ponto do investigador, do pesquisador, ter essa oportunidade de ter contato com novas metodologias, com novas pessoas, com novos casos, pesquisadores, então, de extrema relevância. Também a professora Maribel foi de extrema importância para o desenvolvimento dessa pesquisa, e amanhã ela vai falar um pouquinho mais com vocês a respeito da experiência dela. E que, de fato, bem interessante. Então, no momento que eu estive lá, eu realizei muitas leituras, então eu volto para cá e faço esse relatório e congrego essas informações posteriormente no projeto que eu tenho desenvolvido no Brasil. Sobre as boas práticas de intercâmbio, acho que a experiência é essa, né? Ter contato com diferentes... Estou terminando. Ter contato com essas diferentes metodologias, possibilidades, isso expande minha mente a respeito de possibilidades de uso para o patrimônio industrial. Eu tenho essa experiência que, para mim, acima de tudo, o enriquecimento pessoal de eu conhecer aquele complexo na Alemanha, para mim, foi fantástico. Então, de fato, muito relevante esse tipo de atividade que a gente tem desenvolvido no projeto. As referências que eu utilizei, parte delas, então, em setembro teremos maiores detalhes quando eu apresentar minha tese de mestrado, minha dissertação, né? E aí, provavelmente vai haver publicações, etc., para auxiliar nessa difusão. Por fim, agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa pelo financiamento do projeto Memória Ferroviária, do meu projeto de intercâmbio e do meu projeto que vem sendo realizado no Brasil. Aqui, contato, caso tenham interesse, estou inteira à disposição. E agora, vamos às questões, finalizei. Obrigado, Milena. Então, vamos dar início à parte do debate com os apresentadores e eu vou passar a palavra para o público assim que eu fizer algumas perguntas, porque como moderador eu tenho esse privilégio de fazer as perguntas primeiro. Até porque algumas
claro, a Tainá e a Milena, eu tenho o prazer de orientar, mas não teve o prazer de orientar a Raíza, mas conheço o orientador dela, a Fernanda Tic, é uma pessoa muito dedicada, colega, também estuda as questões patrimoniais e urbanísticas, então eu tenho algumas curiosidades que eu vou colocar para você para abrir o debate, né? Então tome isso como avaliação prévia, mas é só para a gente abrir o debate, até para fazer a interlocução com a palestra do Juan e com essas outras duas apresentações. Eu observei no teu trabalho que você está preocupado com o reconhecimento dos aspectos sociais, como é que a sociedade faz ajudou na estruturação dessa área urbana. Então, essa é uma parte extremamente importante, que é um olhar do historiador para os aspectos sociais, o que é uma variação possível e relevante para trabalhar com material sobre a história da ferrovia e como esse material pode ser utilizado para diferentes aspectos. Isso é um objetivo da gente estar discutindo aqui. Quais o potencial de trabalhar com esse tipo de documentação? Esse aspecto essas solicitações que você estuda, essas solicitações com documentação. Teria duas perguntas para você pensar, pode responder, mas enfim, duas perguntas. A primeira delas, especificamente para a leitura histórica, quando você toma essas documentações que chegam, o tipo de documentação, se você se atentou para que essas solicitações elas estão sendo de alguma forma formalizadas, porque elas são feitas para a administração. Então, é uma demanda que é filtrada pela forma como ela da entrada, né? Você não tem... você está estudando esse material, mas sabendo que esse material, você me pergunta, você sabe que esse material, no fundo, ele está sendo filtrado? Porque ele está sendo filtrado pelo meio que ele está dando acesso. Portanto, se você se atentou a isso, a percepção de sociedade que você vai estar problematizando, ela é uma sociedade espelhada pela administração pública. Porque se é aquilo que está entrando, portanto, a sociedade que você reconhece aquilo que é espelhado na administração. Portanto, as informalidades podem não aparecer. Quer dizer, prostituições, furtos e outras formas de ocupação do espaço, e a prostituição é uma evidente, que ela ocupa, uma prática que ocupa o espaço e muitas vezes ajuda a organizar informalmente, né, sobre o qual a administração às vezes interfere tentando coibir. Então, se você está atenta para isso e sabe que isso vai ser um filtro e, portanto, essa ideia da sociedade que você vai estar incorporando, que é válida, mas sabendo que é premeditado, você tem essa noção. Porque isso é um cuidado. Do ponto de vista metodológico, quando a gente tem acesso à administração, a documentação da administração pública, é aquilo que chegou na administração. Então, não é a realidade total, é aquilo que chega. Segundo, se você tem essa percepção, você considerou, e lembrando que sendo o Fernando Tic, teu orientador, um arquiteto, ele tem uma leitura espacial, mas você não é, você é historiador. Então, essa leitura espacial, que é aquilo que o Juan falou, você considera essa leitura do espaço e as formas sociais de ocupação, informais ou formais? Formalmente, você pensa em espacializar isso que você está fazendo? Aí é a provocação do historiador. Quer dizer, você como historiadora, imagina pensar, produzir ou demandar a produção de um mapa? Para tentar visualizar isso, ou como é que fica essa informalidade na hora da produção do espaço? São duas questões, para não me atentar. Então, essas dirigidas a você. Duas outras dirigidas a Tainá e a Milena. Então, para a Tainá, essa diversidade de bibliografia técnica, ela era esperada por você? Quando você foi para lá, você imaginava essa diversidade, suspeitava ou não?
E para a Milena, e aí é a Milena, na verdade, para o público, é uma provocação por meio da Milena. Pelo que você viu nas visitas técnicas, você acha que o patrimônio industrial e o cultural, de maneira geral, é um problema da cultura? Dito de uma forma mais direta, você acha que aqueles bens que são de valor patrimonial é um problema da Secretaria da Cultura? Quer dizer, quem toma é um problema da cultura, Geris, daí, para fazer o trocadilho. O patrimônio cultural é um problema da cultura? Sim, não, por que que sim, por que que não? Bastante, né? Obrigada, professor, pelas perguntas. Bom, em relação a esse tipo de fonte que eu trabalho, saber que há um filtro, né? Eu tenho essa noção e eu acho que para quem estuda história social também, às vezes, a gente acaba se frustrando um pouco na hora da busca pelas fontes, principalmente quando a gente estuda, por exemplo, essa região que eu estudo é uma região rural com agricultores, com operários, então se aproximar deles é difícil, né? Diretamente. Então, mas o que eu acho interessante nessas fontes, por exemplo, os requerimentos, é que é a forma de organização que eles têm e que eles entendem que eles podem ser reconhecidos, né, até como cidadãos, né, e requerer essas demandas deles, né. E é interessante porque nem todas, na verdade, a maioria da documentação que eu peguei até agora, nem todas são atendidas. E, inclusive, é interessante porque eles até tentam se dirigir a outras pessoas, outros indivíduos que têm uma posição social maior para que ele intervenha por essas pessoas, né? Então, geralmente, são fazendeiros ali da região que tentam intervir a partir de demandas. Mas é uma questão. No momento, eu tenho só essa documentação que talvez me aproxime mais, que são esses requerimentos, e os jornais também, porque, às vezes, quando eles não conseguiam esses pedidos, né, para o poder público, eles iam aos jornais e reclamavam, e faziam os reclames, uma forma também de atuar, né? Então, no momento, o que mais me aproxima são os jornais e esses requerimentos, que é o que, para mim, também que me interessa, assim, né, no momento, né, isso que eu tenho, são essas formas de organização. Eu já peguei, por exemplo, eu não imaginava que tinha tanta atuação dessa população, justamente porque não há estudo sobre. Mas eu já peguei documentos com mais de 500 assinaturas, assim, né? Então, eu acho que é uma forma, não é a mais aproximada deles, né, mas no momento é a que eu consegui me aproximar mais mesmo. E agora, em relação a espacializar, né? Essa área que eu estudo, são poucos documentos que tem sobre ela, principalmente mapas. Então, para mim, durante a pesquisa, já é muito difícil visualizar, por exemplo, onde estão essas pessoas. Então, quando eu trouxe esse exemplo do requerimento, em que essas pessoas, esses indivíduos, começam a referenciar a linha férrea, as estações, como um local de morada, porque eu peguei alguns casos, por exemplo, em que um senhor anuncia no jornal que ele está com uma fazenda, uma chácara, no Mandaki, que era uma das estações. Ele coloca assim: venham amigos me visitar na estação Mandaki, que é onde eu fixo a minha residência. Então, não é a estação, né, mas é uma proximidade que eles têm. Então, para mim, é difícil, né, olhar essa documentação e não saber onde eles estão. Não só para mim, mas na época, inclusive, até para o poder público era complicado entender onde é que estava essa população. Eles não entendiam, de fato, onde eles estavam na área rural. Então, é um objetivo que eu tenho, que é espacializar o máximo que eu conseguir,
porque eu acho que é importante, né? Saber como eles estavam, onde eles estavam. E agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. Na medida do possível, uma área ali que eu consiga. Mas é algo que carece no meu trabalho, né? Entender e ver isso. Acho que... Bom, o professor me perguntou se já era esperada essa diversidade de bibliografia que foi encontrado. Bom, então ela era esperada, justamente porque até nas pesquisas primárias que eu efetuei aqui no Brasil, justamente para poder fazer o projeto de pesquisa para o estágio em Paris, eu já esperava essas diversas bibliografias, como o curso, o manual e o tratado, porque, inclusive, alguns trabalhos brasileiros sobre a arquitetura ferroviária, eles mencionam que existe um curso que é a mesma coisa que tratado. Então, o tratado do fulano, e quando a gente vai ver quem é o fulano escreveu um curso e não um tratado. E, nesse estágio de pesquisa, eu pude identificar algumas diferenças e algumas semelhanças entre essas bibliografias. E, apesar da gente imaginar, apesar de alguns trabalhos brasileiros falarem que a mesma coisa não é a mesma coisa, e espero nas próximas publicações poder comentar um pouco mais sobre as diferenças e semelhanças dessas obras. Bem, se a questão do patrimônio cabe à cultura, no caso, dentre a experiência que eu tive de pesquisa, eu vi que vai muito além disso. Inclusive, por exemplo, alguns planos que eu consultei, como o plano direcionado ao País de Gales. O complexo, o conjunto e a paisagem industrial que tem ali, ela abarca também partes protegidas, partes naturais protegidas. Então, tem essa parte patrimonial, tem a parte natural, tem a cidade, o centro da cidade. Então, para haver toda essa integração, por exemplo, nesse caso, no País de Gales, o complexo que é o Blevanum, atualmente ele é patrimônio mundial e que recebe muita visitação. Então, eu que sou turismóloga, por exemplo, para haver visitação precisa do quê? Precisa de infraestrutura turística. Infraestrutura turística se encontra onde? Geralmente nesses centros urbanos, onde tem meio de hospedagem, onde tem restaurante, onde tem esse tipo de coisa. Para além da infraestrutura interna nesse espaço. Então, é algo que, para você dar uma utilização para esse espaço, para você atuar frente à proteção desse espaço, você tem que ter esse suporte externo, né, digamos assim. Nesse caso, por se inserir nessa grande área, conta com diferentes administradores do espaço. Então, é um plano conjunto, desde do órgão responsável pela proteção natural, que também serve como um atrativo alternativo a esse atrativo do patrimônio industrial. Então, a família que vai ali, visita o patrimônio industrial, leva parte do dia, não vai levar o dia todo. Mas aí eles vão até esse parque natural, depois voltam ao centro para almoçar e para repousar e etc. Então, é um plano conjunto que agrega uma série de elementos, uma série de gestores. Então, esse é o caso do País de Gales. Em outros casos, trazendo mais para cá, a gente vê que o patrimônio industrial, no caso ferroviário que eu estudo aqui no Brasil, em Jundiaí, ele se insere num centro do qual estão envolvidos uma série de elementos que diz respeito ao planejamento urbano desse espaço. Então, para você dar um uso, para você dar uma gestão a esse conjunto, no caso, você tem que considerar como para chegar até ali. Quais são as políticas urbanísticas que incidem nesse elemento. Então, é uma política conjunta, é isso que eu quero dizer. Somente atuando no âmbito da paisagem, é uma série de elementos, uma série de responsáveis que influenciam nesse espaço e, no meu caso, as possibilidades de uso que vá ocorrer num espaço como esse. E, claro, as pessoas, como eu disse que uma definição inicial do Convênio Europeu de Paisagem é que são as pessoas que definem o que é paisagem. Elas que são um dos principais elementos que compõem essa paisagem. Então, é importante que elas sejam ouvidas, que elas nos digam, para nós gestores, ou, no caso, investigadores, onde eu me enquadro agora, o que para elas é interessante ocorrer ali. Então, é assim, uma série de pessoas, uma série de elementos, uma série de considerações que, para se trabalhar nessas grandes escalas, é necessário essa diversidade de elementos e de mentalidades que atuem sobre esse espaço.
Então, me retornar. Abrindo agora para a plateia, questionamentos à mesa. Espontâneo ou nominal? Quase o nome de quase todo mundo aqui. Bom, vou aproveitar o poder do microfone de novo, né, enquanto o pessoal se organiza. Parabenizar a mesa, são apresentações diversas, algumas já tive a oportunidade de conhecer, mas talvez não tão profundamente, principalmente o caso da Tainá, como a apresentação de hoje, né? E a primeira pergunta é de fato para você. Tainá, como foi a preparação para o seu intercâmbio, né? Desde a escolha do local, né, uma vez que grande parte do nosso grupo tem o costume de ir para a Espanha, como foi a preparação de um local novo e por que dessa escolha? Tá? Só antes de passar a palavra, aproveito para também perguntar para a Raíssa, como tem sido para você, primeiro, se você enxerga a sua pergunta, seu problema, sua pesquisa como algo inovador, no sentido de que contribuições isso traz, né, para o estudo da Trauei da Cantareira, e como você tem lidado com as publicações que existem, né, da Trauei, provavelmente muito mais relacionadas a memorialistas, como que você tem trabalhado isso enquanto fonte, né? Relação de pesquisa que eu tenho com a Trauei da Cantareira, eu pesquisei a Perus Pirapora, e uma das locomotivas que era da Trauei da Cantareira foi para lá. Então você tem um elemento da Trauei protegido no patrimônio histórico do estado de São Paulo também. São essas perguntas, por enquanto. Everton, eu adorei a sua pergunta, porque se tem uma coisa que eu quero falar é justamente da preparação. É um conselho que eu quero dar para todo mundo que for para lá. Antes disso, respondendo a sua última pergunta, né, por que a França? Justamente porque todos os tratados e cursos e manuais que a gente encontrou nas pesquisas primárias, eles estavam em francês. Então, já denotava que o país de origem era ou França ou Bélgica. E visualizando a capa deles, tem a editora, que é de Paris, então não tinha erro, era a França que eu tinha que ir. Realmente, todo mundo do grupo costuma ir para a Espanha. Eu peguei um facão e fui cortando a mata da França. Não foi fácil, realmente não foi fácil, porque não tinha ninguém, até o momento não tinha ido para falar, olha, aqui é do MF, essa pessoa faz isso, aquela outra pessoa faz aquilo, não tinha uma pessoa para me orientar quanto a isso. Tive a minha professora orientando lá, ela que me passou os vários nomes que eu devia contatar, mas se eu posso dar algum conselho a quem deseja fazer o estágio na França, conheça os nomes antecipadamente, conheça como funciona cada arquivo. Um mês antes eu já estava me preparando quanto a isso, eu já estava marcando datas, porque lá tudo é com data marcada, eles chamam de rendezvous, tudo é rendezvous, eu não aguento mais ouvir falar de rendezvous. Tudo é com hora marcada, data marcada, eles são bastante organizados quanto a isso. Então, quem precisar fazer uma pesquisa lá, conheça exatamente como funciona cada arquivo e a quais nomes você precisa recorrer, porque cada pessoa é responsável por fazer intermédio com alguma empresa. Para poder fazer a visita na última oficina que eu comentei, como ela é considerada a maior oficina ferroviária da França, para conseguir entrar já era um processo um pouco mais complicado. Então, foram 2 meses tentando entrar na oficina, conversando com as pessoas, contando da minha pesquisa, mandando links, mandando projetos de pesquisa para que eles me deixassem entrar. Então, tudo precisa ser feito com uma certa antecedência, conhecer exatamente como funciona, porque, como eu falei, é tudo com hora marcada, tudo com data. Não tem como chegar lá e falar, posso pesquisar aqui no seu arquivo? Não, não pode. Manda um e-mail, por e-mail a gente marca. É assim que funciona, basicamente. Bom, obrigada pelas perguntas. Em relação à pesquisa, como eu vejo ela como algo inovador, obrigada. O que acontece? Quando
eu penso na Zona Norte de São Paulo. Eu sou da Zona Norte, é um dos motivos também para eu estar estudando a área, justamente porque a gente carece mesmo de pesquisas dessa área. E, geralmente, os estudos sobre o tramway, nessa área, eles focam muito mais no processo de implantação da linha e como é que se deu ao longo do tempo, os problemas que ela teve. É muito mais nisso, né? Agora, eu acho que a questão inovadora, eu acho que é justamente trazer para essa pesquisa, e agora para a história da cidade de São Paulo, também a sociedade, né? Esses grupos que estavam ali, porque parece que é uma coisa assim um pouco que não há estudos, mas realmente não há estudos sobre, de fato, assim, sobre essa área. O máximo sobre Santana, o bairro de Santana, né, que é um pouco mais estudado, mas em relação a essa população e essa infraestruturação desse espaço que o trem passava, não tem. Então, eu acho que a pesquisa ela é inovadora nesse sentido, e eu acho que as fontes têm trazido também muitos elementos assim que eu não pensava que poderia ter. Por exemplo, como eu comentei, dessas formas de organização desses grupos rurais, né? A gente acaba não pensando muito quando a gente estuda cidades. São Paulo é muito estudado, né? Principalmente o centro, os bairros operários. Agora, a área rural é uma área um pouco mais não tão conhecida. Em relação aos memorialistas, eu acho que é interessante e importante o trabalho deles. Tem, inclusive, um livro que eu uso, que é o Tramway Tremembé, que é sobre a formação do bairro do Tremembé, mas a partir das memórias da população que está ali. E é interessante porque eles trazem muitos elementos que, como eu coloquei, que uma das minhas metodologias de trabalho é o trabalho do Carlos Ginzburg, que são a partir dos indícios, e são esses indícios, principalmente dos memorialistas, que fazem com que eu tenha elementos para buscar outras informações. Então, é importante. E até de pessoas próximas a mim, por exemplo, meu pai, meus tios, que usaram o trem, né, na época, e eles têm uma memória muito afetiva, né? Quem fala do trem da Cantareira tem uma memória super afetiva. Então, é importante considerar essa memória, né, dentro do trabalho histórico. Por mais que o meu período de pesquisa seja muito anterior ao tempo que o meu pai usou, não deixa de ter relevância durante a pesquisa. Ok, muito obrigado. Oi, boa tarde a todos. Me chamo Sandriele e minha pergunta é direcionada a Milena e a Tainá. Primeiro, gostaria de parabenizar pelo trabalho, a pesquisa muito bonita, muito trabalhosa também. Eu gostaria de saber o tempo que vocês têm para ficar no exterior, esse estágio, e também gostaria de saber, ambas são estudantes de mestrado, como que funciona aqui na Unesp essa relação desse estágio no exterior, da jornada, desse grupo de memória ferroviária, e como que isso está entrelaçado? Por exemplo, esse estágio no exterior e essa pesquisa ligada ao patrimônio ferroviário no mestrado, ela está bem interligada a esse grupo também? Obrigada. Desculpa, seu nome? Ok, ok. Em relação à Bolsa de Estágio e Pesquisa no Exterior, que é a BEP, ela é vinculada à FAPESP, ou seja, tanto eu quanto a Tainá, nós temos o projeto de mestrado em desenvolvimento aqui no país, e é financiado pela FAPESP, além da gente fazer parte desse projeto maior, que é o projeto Memória Ferroviária, que também é financiado por essa agência. Enfim, aqui, a FAPESP ela prevê uma bolsa de estágio e pesquisa no exterior. Ela tem essa possibilidade. Então, eu chego para ela e falo, olha, meu projeto de mestrado é esse, vocês já financiam,
tem uma coisa que eu vejo no exterior que poderia auxiliar no desenvolvimento do meu projeto aqui. Você pode financiar? Nessa eu apresento um projeto direcionado ao exterior, então eles analisam e aprovam ou não, ou dão algumas recomendações para eu mudar alguns detalhes para eles poderem aprovar. Enfim, nessa eles financiam esse meu projeto, e eu tenho aqui na FAC, no programa de pós, nós temos 30... Quanto tempo para concluir? 30 meses, né? Nós temos de 24 a 30, então é como se eu congelasse o meu projeto aqui, junto à agência, e fosse desenvolver esse projeto no exterior. Tanto eu quanto a Tainá passamos 4 meses lá. Então, nesse tempo que estivemos lá, a gente teve contato com todos esses documentos, realizamos nossa pesquisa, etc. E quando retornamos ao Brasil, nós temos 1 mês para submeter o relatório de todo esse projeto que a gente desenvolveu lá. Tem mais alguma dúvida? Eu me esqueci. Certo, vou passar para a Tainá falar um pouquinho também. Obrigada pela pergunta. Sobre a relação dele com o projeto. Como a gente apresentou na apresentação, o nosso projeto que foi no estágio, ele estava sempre muito bem amarrado com a nossa pesquisa no Brasil. Isso é fato, senão a FAPESP também não teria não teria financiado. E os nossos projetos também são sempre amarrados com o grupo Memória Ferroviária, sempre dentro dos interesses do Memória Ferroviária. Uma parte da minha pesquisa, por exemplo, logo o primeiro objetivo do levantamento bibliográfico, o MF ele tem um objetivo de suprir a plataforma Zotero, a biblioteca Zotero. Também todo mundo pode acessar a biblioteca lá no nosso site, tem o link. Então, o levantamento que eu fiz vai ser futuramente para suprir a plataforma Zotero. Então, tudo que a gente efetuou lá fora, com certeza, sempre amarrado aos objetivos do projeto e sempre também linkando estudos futuros, para que outras pessoas, quando estiverem entrando no projeto, também possam contribuir e a gente sempre se fortalecer. Só para concluir um último detalhe, a gente demonstra aqui a nossa experiência no mestrado, mas na graduação isso também é possível, quando a gente tem uma pesquisa de iniciação científica, do qual eles também prevêem essa bolsa de estágio e pesquisa exterior, geralmente com menor tempo de realização. Eu realizei na minha graduação em turismo, fiquei 2 meses lá. A Ana Paula também, que está aqui com a gente, também realizou 2 meses também, né, Ana? E 2 meses lá também, do qual a gente consegue sempre estar atrelando ao projeto que a gente vem desenvolvendo no momento e, claro, aos objetivos gerais do projeto Memória Ferroviária. Bom dia, sou a Ana Paula, queria parabenizar as apresentações e a minha pergunta vai para a Milena. Como ela mencionou, eu também estive um tempo na Espanha pesquisando o mesmo objeto, vinculado a entender a paisagem, e você falou sobre a importância da comunidade participar nessa identificação, o que não deu tempo para mim fazer quando eu estava lá. Eu queria saber se você conseguiu, nesse período maior, identificar o que aquela comunidade interpreta como paisagem. Sim, da mesma forma que você não teve tempo, eu também não tive muito tempo de trabalhar com a comunidade. Essa proposta de eu aplicar o que eu aprendi lá à Vila Nova de Rio e Minas se voltou mais à ferramenta de georreferenciamento, porque é o que eu tive tempo, porque foram 11 planos, cada plano com 200 páginas, espanhol, inglês, tinha até alemão, só que aí eu falei, não, vou ter que ver um documento alternativo aqui. Então, foi bastante trabalho, as visitas técnicas, etc. Então, eu, infelizmente, não consegui entrar em contato direto com a comunidade, mesmo, claro, percebendo essa tamanha importância que ela tem dentro do conceito de paisagem. No entanto, no meu projeto no Brasil, eu tenho esse objetivo bem posto e é algo que eu venho trabalhado. Então, tudo que eu aprendi lá, eu pretendo e venho aplicado no projeto que eu tenho desenvolvido aqui. Obrigada, Ana. Bom dia, meu nome é Érica. Eu tenho uma pergunta em relação à questão do grupo, né? Que eu vejo que o grupo de pesquisa do Memória Ferroviária é bem forte, vocês são bem unidos e funciona, né? Então, a minha pergunta é assim, qual que é a importância no desenvolvimento do trabalho de vocês com o grupo? Porque, no meu caso, eu estou fazendo doutorado e eu me sinto sozinha nas pesquisas. E eu sei que todos
todas as faculdades existem os grupos, só que esse grupo de pesquisa eu vejo que ele é bem atuante. Então, eu queria entender um pouquinho disso. Como esse grupo ele fortalece o trabalho de vocês, as pesquisas individuais. Bom dia, Érica. Obrigada pela pergunta. Vou falar um pouquinho, depois a Milena complementa. Como eu mencionei com a Sandriele, a pessoa que acabou de fazer uma pesquisa, ela sempre deixa um gancho para que outra pessoa possa também participar dessa pesquisa. Então, eu também, uma parte do meu projeto já é o gancho de outras pessoas, estou deixando o gancho para outras pessoas aderirem ao projeto e continuarem a pesquisa. Então, a gente acaba se fortalecendo porque cada um faz um pedacinho e sempre deixa para uma outra pessoa contribuir. Então, o trabalho em grupo, basicamente, não tem muito o que se falar, é trabalho em grupo mesmo, é todo mundo contribuindo com um pouco, de forma que possa contribuir ao trabalho de todos. Então, basicamente, é trabalho em grupo, é isso que fortalece a gente. E o interessante também do projeto é que envolvem essas diferentes especialidades, diferentes disciplinas. Então, a gente trabalha uma temática que, de fato, está envolvida ali em diferentes disciplinas. Então, o fato da gente ter diferentes profissionais, sejam os arquitetos, turismólogos, historiadores, educadores. Lembrei de você, Evandro, claro. É muito importante a gente ter o arqueólogo, claro. É muito importante a gente ter essa troca de conhecimento, conseguir desenvolver, como a Tainá falou, as diferentes percepções sobre um mesmo objeto ou objetos semelhantes nessa mesma categoria patrimonial que a gente estuda. Nós desenvolvemos reuniões periódicas, conseguimos fazer essa troca de informação. Acho que, se o professor quiser falar um pouquinho mais, professor. Não? É o momento nosso, né? Então, vem sendo bem interessante. A gente consegue promover eventos e bate-papos como esse, o que ajuda na difusão dos nossos trabalhos e dos outros trabalhos relacionados à nossa linha de pesquisa também. Então, e claro, proporciona essa experiência para nós como pesquisadores individuais também. Então, o fato de você fazer parte de uma equipe assim tão concreta e que tem desenvolvido tantos trabalhos, proporciona essas possibilidades da gente realizar essa pesquisa no exterior, voltar e trazer esses resultados para o grupo, trazer esses textos para o grupo, as diferentes fontes que a gente tem acesso, a nossa experiência, etc. Então, tem sido, de fato, bem enriquecedor e enriquece a nossa experiência como pesquisador. Só complementando, uma outra coisa também que deixa o grupo bastante forte é justamente a organização, a nossa organização. Porque o grupo está dividido em núcleos temáticos. A gente tem um núcleo de patrimônio, um núcleo de história, um núcleo de arqueologia. E, às vezes, um aluno, um estudante, um discente, ele participa de 2 ou 3 núcleos, ou, às vezes, um. Mas a gente divide por temáticas o grupo, então cada um contribui da maneira que consegue dentro daquela temática. Só para concluir, não posso deixar, de passar essa oportunidade, o nosso querido coordenador, que de fato não temos nem palavras, temos aqui várias cabecinhas que conhecem bem e que nos proporciona, esse tipo é uma pessoa extremamente... Eu vou começar a fazer elogios para o professor, mas de fato é uma pessoa que tem nos auxiliado muito, que tem uma sensibilidade muito grande para nós como pessoas, para além de qualquer coisa. E isso tem sido muito importante. Respeita o tempo de cada um, claro, dentro do prazo. Respeita a maneira que cada um tem de desenvolver sua investigação. Então, isso tem nem o que dizer. E tem uma pequena coisa pessoal, tem nos proporcionado experiências incríveis que, do lugar onde eu vim, das condições que eu tenho, eu não teria oportunidade de ir para o exterior fazer esse tipo de pesquisa tão cedo. Então, é algo, com certeza, que eu sou grata e tenho certeza que muitas pessoas aqui são também. Mais perguntas? Nós temos tempos para mais 1 ou 2 perguntas? Uma? Ok. Obrigado. Primeiro, parabenizar as apresentações, são muito interessantes para nós que também pesquisamos essa área. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Tainá.
se você não poderia, por gentileza, falar mais sobre as diferenças entre tratados e cursos que você falou até que quer. Acho que seria interessante. Obrigado. Eduardo, desculpa. Eduardo, obrigada pela sua pergunta. Eu posso passar várias horas aqui falando da diferença e da semelhança entre essas bibliografias, mas eu vou tentar ser bastante breve. Basicamente, as diferenças e as semelhanças que a gente pode mencionar sobre esse tipo de bibliografia é justamente sobre a origem e sobre a finalidade delas. É um assunto que eu ainda gostaria de comentar um pouco mais, ainda estou comentando num artigo, então ainda pretendo publicar esse assunto, não posso comentar muito profundamente, mas é basicamente sobre a origem e sobre a finalidade, porque tem uma uma obra trata certos assuntos, a outra obra trata assuntos um pouco mais teóricos, a outra um pouco mais práticos. Então, e uma coisa que eu também tenho percebido nessa análise dos resultados é justamente que a formação desses engenheiros ela acaba contribuindo um pouco também para refletir nessa diferença e nessa semelhança com essas obras. O que eu já posso te adiantar é que o manual ferroviário ele é um pouco mais prático, é como se fosse uma obra do pedreiro, vamos falar assim. Ele ensina a fazer, ele mostra o traço de areia, de pedra, a quantidade, como você constrói. Já o curso ele já tinha mais uma finalidade para dar aula para o pessoal do curso de ferrovias, o curso de ferrovias inaugurado em 1833. E o tratado ele é uma coisa que vem... Eu não posso dizer que é uma junção dos dois, mas ele tem uma característica que quando você lê as duas obras, você consegue identificar que é um tratado, porque ele tem uma certa diferença na forma em que ele apresenta a informação. Então, basicamente, essa finalidade e o objetivo entre essas obras é o que diferencia elas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Raíssa. Você comenta, acho que o seu recorte é da construção da linha, né, de 1893 até 1965. Seria... 24, perdão. Meu nome é Luiz Gustavo e eu gostaria de perguntar que você falasse um pouquinho mais sobre essas demandas que você comenta que um dos objetivos é compreender as demandas dos diversos grupos, como, por exemplo, o poder público, correto? Dos moradores e dos investidores, né? E se, por exemplo, você comenta sobre a situação de energia elétrica, né? Se isso é uma demanda só dos moradores ou se há investidores por trás disso, e se extrapola, por sua vez, a uma demanda além da infraestrutura, né? Como construção de outros tipos de espaço para usufruto desse processo de urbanização. Obrigada pela pergunta. As demandas, na verdade, eu achei que era um ponto importante para entender justamente a atuação dessas pessoas, né? Então, por isso que eu resolvi partir para as demandas e buscar os requerimentos. Então, por enquanto, o que eu tenho visto, né, dessas demandas, elas são mais infraestrutura mesmo. E iluminação elétrica, por exemplo, é algo que eu percebo que dependendo do local, por exemplo, eu peguei muitos requerimentos do Guapira, que é o atual Jaçanã. Mas, devido à quantidade de pessoas que moravam nessas regiões, não interessava para a companhia elétrica, no caso a Light, né, em São Paulo, não interessava a eles porque não havia uma demanda, assim, né, um grupo muito grande que pudesse fornecer energia para eles. Eles tinham um mínimo por região. Então, mesmo que juntasse, por exemplo, moradores do Guapira, da Vila Galvão, que era em Guarulhos, e outras regiões ali próximas,
para a Light, na época, esse foi um documento que eu peguei acho que de 1919, não havia interesse devido ao baixo número de moradores, né, na região. Então, muitas dessas demandas acabavam esbarrando muito nisso. Então é isso, é mais essas demandas em infraestruturas. Por enquanto eu não vi nada de outra questão. No máximo, por exemplo, porque não havia apenas as estações, né, na linha férrea, havia as paradas. Então, muitos pedidos de paradas, já que, dependendo da região em que o trem passava, ele não parava, ele ia direto para algumas estações específicas que eram longe dessa população. Então, eles pediam para que esse serviço fosse estabelecido, que muitas vezes também não era aceito, por uma questão de organização dos próprios horários dos trens. Então, no momento, o que eu vejo mais é essa demanda por infraestrutura, não nada além disso. Por enquanto, né? Ainda estou começando a leitura da documentação. Mais alguma pergunta? Não. Só lembramos que depois dessa sessão nós temos uma parada para o almoço e retornamos a 13h30 para continuar a atividade na parte da tarde, a próxima sessão da segunda mesa. Então, nenhuma pergunta. Eu só queria comentar, agradecendo as indicações das meninas com respeito ao grupo, que o princípio do grupo, na verdade, é aprender, e isso eu me incluo. Quem está no grupo sabe, como educador, a gente não é erudito, e, portanto, a gente não é obrigado a saber tudo. Então, o que o grupo aprende é a aprender, né? Então, esse é o principal ensinamento. E, como educador, o que eu fico mais feliz é quando os alunos me ensinam alguma coisa. Porque eu também não sou obrigado a saber tudo. Eu apenas coordeno um grupo de pesquisadores. Então, eu fico muito feliz quando eu aprendo com essa equipe e cada vez mais eu tenho aprendido. Então, isso dá também uma outra riqueza, que é um grupo que acumula conhecimento. Ele não é um grupo apenas que reproduz conhecimento. E o que a gente está fazendo aqui é esse conhecimento acumulado, poder repartir e dividir com todos aqueles que são interessados. Aprendam a aprender e aprendam a dividir o conhecimento. É um pouco que a gente trabalha dentro do grupo. Boa tarde. Então, a todos, retornamos a 13h30. Obrigado. Sim, para quem não é daqui e tiver dúvidas sobre lugares para poder comer, nós temos aqui atrás a cantina da FEB, tá? E fora do campus tem alguns restaurantes também que é possível também. Então, no período da tarde, a gente retorna para a segunda mesa, 13h30. Então, muito obrigada.